Oi, gente. Hoje eu tô aqui com uma pessoa super especial para mim. Quem me segue no Instagram já sabe, a Maísa. A Maísa é minha nutricionista há muitos anos já, mas que eu resolvi realmente levar a sério e me empenhar. Já tem aí um ano, quase dois, né? Acho que no início do ano faz dois. A gente vem fazendo um trabalho muito importante na minha recuperação do peso que eu ganhei durante o tratamento, que vocês já sabem. E hoje eu trouxe ela para a gente bater um super papo sobre nutrição aqui nesse Outubro Rosa, que eu acho que é um dos temas mais assim polêmicos e falados entre os grupos de pacientes. Maísa, obrigada por ter disponibilizado aí seu tempo para bater um papinho com a gente. Imagina, é um prazer. E eu vou começar a falar rapidinho sobre uma das perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, que eu abri a caixinha, que é sobre como manejar a alimentação na época de quimioterapias. Muitos pacientes que me seguem estão em tratamento e ficam com muitas dúvidas do que elas, de repente, devem evitar durante as químios para ter uma qualidade de vida melhor em relação aos efeitos colaterais. E aí eu vou pedir para a Maísa falar um pouquinho sobre esse tema. Obrigada pelo convite. Eu te sigo também no Instagram e estou sempre vibrando aí com as suas conquistas após essa fase aí difícil, né, que você passou da sua vida. E também gosto muito do trabalho que você faz com as suas seguidoras, viu? Você está Obrigada. de parabéns. Continua estimulando, porque há uma carência muito grande, né, de informações nessa área. Então, é importante pessoas como você que procuram buscar profissionais mais capacitados, né, para estar falando desse assunto tão delicado. Tá? Agora, você perguntou, né, de como deve ser o tratamento durante a químio, né? Durante a químio, é importante ter um acompanhamento nutricional, porque cada pessoa responde de uma forma diferente aos efeitos colaterais. E durante esse processo, pode ser que as pessoas tenham muitos vômitos, algumas não têm vômito, mas outras têm, e isso tudo pode interferir negativamente no estado nutricional. Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma perda de peso muito exacerbada, pode ter perda de massa muscular, caquexia, desenvolve anemias, então, ficando com o estado imunológico totalmente debilitado. E o risco, né, de você sofrer ainda mais com os efeitos colaterais é maior, porque você está fraca imunologicamente. Então, por isso que é importante ter um aporte nutricional, um acompanhamento com o nutricionista. E não existe, gente, uma fórmula mágica, né? Eu vou consumir tal alimento, porque vai aliviar os meus sintomas. Isso pode servir para você, mas já não serve para uma outra pessoa que também está passando pela quimioterapia. Então, por isso que o nutricionista, ele vai adequar, né, da melhor maneira possível para que você consiga passar por essa fase da quimioterapia com, eu diria, com Mais um qualidade. melhor aporte nutricional para você conseguir ter os resultados aí para você conseguir ter mais sucesso no tratamento. Isso é super importante, né? Elas às vezes perguntam coisas muito específicas e é bom ter alguém que tenha um olhar que conheça o que você está passando para saber se, não, esse alimento aqui não está te fazendo bem, você está intolerante para isso, está com intolerância para aquilo, vamos manejar aqui. Então, assim, é sempre realmente procurar profissional. Os hospitais geralmente têm também, então, assim, né, às vezes tá com dificuldade de encontrar, mas assim, tem que informar para o médico, para os enfermeiros, na unidade hospitalar, porque realmente é importante que isso fuja um pouco de receitas milagrosas de internet, de papo com pessoas que não entendam,
para você ter uma segurança melhor também, né? Para enfrentar esses efeitos colaterais. Então, isso é mega, mega importante. Até mesmo porque, às vezes, você tem que entrar com todo um aporte de suplemento, Sim, né? com Para certeza. suprir, E só o para profissional vai saber. exatamente, por isso que precisa procurar um nutricionista. Se for um nutricionista que já trabalha, que já tem experiência nessa área de oncologia, ainda melhor. Com certeza. E aqui, muita gente que me segue aqui, me segue também porque já acabou o tratamento e gosta de ver como eu venho levando a vida hoje. E assim, não tem uma vez que eu abra a caixinha de pergunta que as pacientes não me perguntam sobre ai, porque você come açúcar, você come doce, você toma vinho, e não sei o que, não sei o que lá. E o que que eu noto, né? E por isso que eu quis te chamar aqui, porque, para quem não sabe, a Maísa começou um trabalho comigo no processo de emagrecimento que, independentemente de câncer, ela teve que me resetar porque eu tinha medo de comidas e não emagrecia. Então, assim, foram anos de consumo errado de conteúdos de internet de forma irresponsável que me deixaram com uma série de crenças e com uma série de hábitos alimentares que não me emagreciam, não me deixavam saudável e só me deixavam com medo e transtorno alimentar. E eu percebo isso nas pacientes oncológicas, porque a oncologia é um prato cheio para fake news, oportunistas, e enfim. E também tem muitas pesquisas, cada congresso tem uma pesquisa que fala, sempre que volta de congresso, volta, porque o açúcar, ai, porque o carboidrato, ai, porque não sei o quê. Então, o que acontece? Gera-se um medo exacerbado, irresponsável nos pacientes que acham que um único alimento vai ser a causa de todo o mal que ele sofreu, ou ela. E eu entendo também que existe essa busca por uma razão, por que eu adoeci, achar um culpado, isso conforta o coração, e achar um possível conforto do tipo, se eu não fizer isso, eu não vou ter câncer de novo, com certeza. Então, a alimentação, ela entra nesse contexto. E eu falei, não, eu preciso que as pessoas escutem a Maísa, porque ela me resetou, e hoje em dia eu consigo comer de uma forma saudável, bem, emagreci, meus exames estão ótimos, e sem muitas restrições, assim, apenas aprendendo a lidar com os alimentos. E aí eu queria saber de você, pela sua experiência, a pergunta que não quer calar: o açúcar é o grande responsável pelo câncer? A causa do câncer, ela é multifatorial. Isso tem que ficar muito claro, né? Então, tem a questão genética, a herança genética? Tem, mas os fatores ambientais, eles têm um peso maior. Então, por exemplo, você tem um estilo de vida saudável? Você fuma? Você pratica exercício ou não? Você é sedentário? Você está muito acima do peso? Você consome muito fast food? Você consome muita bebida alcoólica? Você se expõe demasiadamente ao sol? Você dorme muito pouco? Então, são todos esses fatores que podem contribuir no aparecimento do câncer. Então, a causa, ela é multifatorial. Não Eu acho que existe assim, que gera um um ambiente alimento. do corpo que favorece, de repente, ali um surgimento, que não necessariamente vai ser isso que vai ter o câncer, né? E essa questão do Um açúcar, conjunto de né? fatores, isso que precisa ficar claro, né? Agora, a resposta, assim, para a sua pergunta, né, para esse contexto que você colocou, ela é longa também, porque como é que você recebeu a notícia de que você estava, né, com o tumor? Como é que você recebeu essa notícia? Então, imagina o impacto de receber essa notícia. Então, isso pode, cada pessoa vai ter uma reação. E com relação à alimentação, tem pessoas que podem, de repente, ela já tem uma tendência à compulsão alimentar, né? E isso pode ser um estopim. Por exemplo, nesses
momentos de estresse, de angústia, né? De você ter um impacto de uma notícia como essa, você pode ter o açúcar como uma forma de compensar uma tristeza que você está sentindo no momento, entende? Isso para algumas pessoas, tá? A gente não pode claramente, obviamente que a gente não pode generalizar. Ai, para Mas mim foi algumas super. Descobri que eu pessoas tava com têm câncer, me isso, entupi de brigadeiro. Ai, porque já basta o sofrimento, não preciso de dois. tem isso como um conforto, um alimento conforto, né? E até mesmo a gente observa, às vezes, isso em pacientes que estão ainda durante a quimioterapia. Eles sabem que eles precisam evitar esses alimentos, né? Para evitar enjoos e os efeitos, para controlar melhor os efeitos colaterais. Porém, numa leve melhora, pode acontecer deles já quererem consumir esses alimentos. Aí começa a piorar de novo. E assim, por que eu estou colocando isso? Porque o doce, ele é visto como um vilão, não só no câncer, mas em várias doenças. E, gente, não é assim. O doce, ele pode fazer parte de uma dieta equilibrada. É a Então, quantidade, né, que é vai fazer o diferença. excesso de doce que vai fazer, né, que pode promover o ganho de peso, e com isso você aumenta o risco de desenvolver câncer. Então, ele entra como um fator de risco, mas assim, é o excesso. E Mesma é, coisa a é a carne consequência vermelha. dele, né? É a É a mesma consequência do coisa, excesso do açúcar, né? Que vai causar o exatamente. sobrepeso, que a gente sabe que hoje é o fator de risco que está ali pau a pau com o tabaco, né? A carne vermelha também, né? É o excesso de carne vermelha. Então, se você tem uma alimentação variada, equilibrada, você já diminui esse risco, porque, consequentemente, você vai conseguir controlar melhor o teu peso. Então, é Então não isso vai ser que aquele docinho, tipo, de vez em quando que vai, nossa, te dar um câncer. tá? Não, se você, por exemplo, treina regularmente, procura ter uma alimentação rica em verduras, frutas, legumes, tenha um peso saudável, um docinho na semana, isso não, ou até dois, isso não vai atrapalhar. Sim. E a questão do carboidrato, né? Porque muitos falam que o carboidrato vira açúcar e assim vai causar o câncer, porque a gente já sabe que o açúcar é o grande vilão que as pessoas acreditam que é a causa de todos os males do câncer. E você já explicou que é o exagero, né? Tudo, na verdade, é o exagero, né? Então, assim, o ideal é ter equilíbrio. Por isso que ter um nutricionista te acompanhando faz toda a diferença, porque ele vai saber o quanto de energia você gasta, sua rotina, vai calcular aqueles alimentos de forma que nada te faça mal. E eu percebo que às vezes os pacientes entram numa coisa de tipo assim, eu vou cortar todos os carboidratos. E o carboidrato é importante para a nossa vida, né? Por que ele é tão importante? E não é esse monstro. Por que é importante? Porque eu mesma tinha essa neura. Eu falava, não vou comer carboidrato, porque é horrível. E eu tive que aprender que não, você precisa de carboidrato para muitas coisas. O nosso corpo precisa de carboidrato, né? O carboidrato é o combustível principal das nossas células, para as nossas células trabalharem. Então, 50% da nossa alimentação, numa dieta saudável, deve vir de carboidratos, ou seja, metade do que a gente come deve vir de carboidratos. E o carboidrato, ele dá energia para você fazer as atividades do dia a dia, para você ter boa concentração nos estudos, para você desempenhar bem nos exercícios. Então, o carboidrato, ele é muito importante na nutrição. E ele não é nada vilão, ele só ajuda, muito pelo contrário. Tá? Agora, você precisa saber consumir carboidrato.
carboidrato oriundo de cereais integrais, pães, e não o carboidrato oriundo de doce, não os açúcares. Isso sim deve ser consumido com bastante moderação. Sim, é tudo uma questão também de equilibrar, né? O que é saudável e aprendendo a comer dentro do próprio gosto pessoal, né? Que às vezes o paciente começa a cortar tudo, restringir tudo, e tem o fator também prazer da Então, alimentação, mas que faz parte do bem-estar. aí é que está a questão, né? Esses pacientes, eles estão muito vulneráveis a esse excesso de informações erradas, Sim. porque é um bombardeamento de informação errada o tempo todo. Eu acredito que nas próprias mídias, né, tem-se muito ainda de, por exemplo, buscar, por meio da alimentação, certos milagres. Isso não existe, entende? Então, o marketing em cima de alguns alimentos, de alguns tratamentos, é muito forte. E quando o paciente, né, quando o indivíduo ele recebe a notícia de que ele está com câncer e de que ele vai ter que passar por todo um tratamento, ele fica muito, como eu posso dizer, Suscetível, né? Essas ele fica notícias. mais suscetível, exatamente, ele fica mais suscetível a essas armadilhas, porque ele quer buscar algo que o tire daquele sofrimento mais rápido possível, você Com entende? certeza. Então, às vezes, ele age muito pela emoção e não pela razão. E essa coisa, né? Também falam muito do leite, porque aí quem teve câncer de mama não pode tomar leite de jeito nenhum, e etc. E porque adulto não pode tomar leite porque não é bezerro. O que você pensa disso? Isso daí a literatura coloca totalmente o contrário, né? Então, os laticínios, eles têm propriedades que favorecem o controle do peso, que favorecem o emagrecimento, consequentemente, vai reduzir o risco de você desenvolver câncer, tá? Pelo fato de controlar melhor tua saúde. E também, um dos efeitos colaterais dos medicamentos que são utilizados, né, para prevenir a recidiva do câncer, afeta articulações, afeta a saúde óssea, Sim, eu tive isso. mais um motivo para você ter atenção ao consumo de laticínios e não excluí-los da sua dieta. Então, Agora, é claro que tem pessoas, desculpa te cortar, é claro que tem pessoas que podem desenvolver uma intolerância aos laticínios, mas isso é uma parcela muito pequena da população, entende? E você tem muito bem, por meio de outros alimentos, como substituir esse grupo, mas desde que tenha orientação nutricional. Isso é muito importante. eu Aí vejo, né? precisa de. Se você tem uma intolerância aos laticínios, então ao leite, então você precisa com certeza buscar um auxílio profissional com um nutricionista, tá? Para Eu vejo, poder. né, os pacientes trocando leite por leite de amêndoas, leite não sei o Não, quê. não, 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 não. Não é nem a mesma composição Não, não biológica. é, não é, não é, tá? É a O cor leite de parecida. castanha, o leite de amêndoa, o leite de aveia, não tem a composição nutricional do leite da vaca. Não tem, tá? Do leite que nós tomamos, não tem, tá bom? E a É outro soja? tipo de composição. A soja, ela já chega mais próximo, mas também é diferente, não é igual, mas já chega mais próximo
com relação ao teor de proteínas, já chega um pouco mais próximo ao leite da vaca. Porque falam que a soja tem hormônio feminino, então quem teve câncer de mama não pode tomar nada de soja. E eu adoro um japonês para meu filho. Tudo é uma questão também de quantidade, né? Qual que é a quantidade que você está consumindo? E isso tem que estar muito atrelado ao tipo de câncer que você teve. E também o médico ele vai estar recomendando para você, olha, tais alimentos você precisa ter uma certa cautela, porque ele tem um estímulo estrogênico maior. Então, você vai ser avisada com relação a isso, mas também não é uma informação que deve ser generalizada para Ninguém come um todos. carregamento de soja, né? Vai comer um negocinho assim, acho que para criar um impacto, né? Realmente, teria que se entupir de soja, até aquilo fazer uma diferença muito grande no seu hormônio. Enfim, é a mesma coisa a cúrcuma. Outro dia falaram no grupo, não, porque a cúrcuma corta o efeito do tamoxifeno, porque estimula o hormônio, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu, gente, mas eu tempero minha comida com cúrcuma. Tem nada. Mesma coisa de que gengibre previne. Mesma coisa de que gengibre previne e cura câncer. Também não tem nada na literatura. Eu fico pensando, gente, o que eu como de cúrcuma, porque eu gosto de cúrcuma de temperar, eu boto no frango, às vezes eu faço arroz. Cara, é uma quantidadezinha tão pequena de pó que eu falo, gente, se isso aqui der câncer, acabou o mundo, né? Eu boto um pozinho assim, só para dar um gostinho. E eu vejo isso, aí outras, aí fica uma polêmica, não, porque a cúrcuma corta o efeito tamoxifeno e dá câncer e não sei o que, aí a outra vem, não, porque eu tomo shot da cúrcuma com própolis, com limão, com gratidão, com glutamina, com perdão, com tudo que você tem direito. Aí eu falo, gente, o que você acha disso, né, desses shots milagrosos? Assim, se você gosta de tomar um shot de manhã, porque você gosta do sabor e você acha que isso vai fazer bem para você, isso é uma coisa. É um lifestyle. Agora, falar que determinados condimentos, né, vai causar câncer, ou falar que determinados condimentos ou shots vai curar o câncer, isso não existe. Não busquem isso, fujam, deletem, parem de seguir essas pessoas que falam isso. Se vocês verem alguém que fez algum comentário desse tipo, tratem de denunciar, porque isso daí é especulação mesmo. E falando em alimentos milagrosos, eu lembro que eu peguei um ranço de graviola, assim, imenso, porque quando eu tive o câncer de mama, todo mundo falava, não, toma graviola, que graviola cura o câncer de mama, que não sei o que lá, não sei o que lá, e já ficou mais do que comprovado que não tem poder curativo para câncer de mama, tem uma série de matérias disso, já até falei isso com outros vídeos aqui com oncologista, tudo, mas as pessoas eu acho impressionante, né, tipo como essa coisa da alimentação e as notícias da alimentação às vezes levam as pessoas a crerem mais nisso do que nos tratamentos, né, estudados cientificamente, quimioterapias, etc., que são, assim, bombas ali feitas para você resolver o problema e te tirar do perigo, né, mas, assim, cria-se esses alimentos, super alimentos, né, tipo a graviola, não sei se você já ouviu falar isso. Não ouvi falar, porque mas assim... então, eles tem de tudo. Falam da graviola como se fosse, nossa, tipo... aí eu não vou nem te passar perto da graviola. Coitada da graviola, né? Ela pode ser boa, mas eu pego um ranço dela, aí eu não consigo nem olhar pra cara da graviola e falar, tira essa graviola da minha frente. E aí eu vejo muito isso, né? Que tem esse sofrimento, e eu sempre bato na tecla e falo, gente, vocês têm que ter alimentação equilibrada para a quantidade de coisas que vocês fazem. Não adianta chegar e comparar a quantidade de carboidrato que eu como com alguém que não sai de casa, assim, para fazer uma caminhada, né? A Maísa que me acompanha sabe, Maísa, eu faço 2 treinos de jiu-jitsu, eu faço musculação, eu faço não sei o quê, eu ando de bicicleta no final de semana, nananana. Se ela me der um carboidratozinho assim, ó, no segundo treino eu faleci. Não dá para comparar a quantidade de, tipo assim, a quantidade de carboidratos. Falar assim, nossa, eu como isso de carboidrato num dia. Mas o que eu faço?
né? E comparar com a outra. Então, não dá para você combinar a dieta da amiguinha. E também tem a questão de que o excesso de carboidrato, ele vira gordura. E durante após, né, a químio, eu lembro que o seu médico, na época, ele comentou com você, olha, você precisa fazer um trabalho agora para emagrecer, precisa ter uma alimentação saudável, precisa treinar, lembra? Sim, sim, verdade. Né? Mas o que acontece? As pessoas confundem isso por exemplo, reduzir o que está em excesso, é equilibrar a alimentação, não é restringir ao ponto de não comer mais, de tirar esse grupo de alimento. Você entende? Sim, Então, porque também... há uma 880, né? O que a gente tenta é buscar um equilíbrio, não é nem o excesso e também nem a falta, é buscar realmente o equilíbrio. É isso que a gente tenta o tempo todo. E o que acontece com essas pessoas, né, que caem nessas armadilhas de que, ai, açúcar dá câncer, eu não posso comer mais, não posso comer mais doce, elas ficam um tempo tão grande sem comer doce, que depois, quando elas comem demais. E às vezes acaba passando até mal de tanto doce que comeu. E Cria não compulsão, né? tanto devido ao efeito colateral do medicamento, entende? Então tem isso também, né? Então é importante sempre vocês estarem buscando o equilíbrio. E sempre que tiver dúvidas com relação à nutrição, tem que buscar nutricionista, gente. Não é ir na internet e ficar olhando, lendo recomendações, receitinhas. É buscar o nutricionista que vai adequar a alimentação para o teu estilo de vida, para a tua realidade. É isso, não existe fórmulas mágicas É. também, né? Mas eu Deixa queria isso claro. agradecer o seu tempo por ter disponibilizado aqui para a gente conversar sobre isso. Eu queria trazer você justamente porque você tem essa visão. Eu entendo, eu já tive que hoje, né, 4 anos depois, eu tenho uma maturidade, uma 4 experiência anos enquanto já. paciente um pouco diferente do que quando eu fui diagnosticada. Então, assim, eu entendo esse sentimento das pacientes de ter essa coisa com a alimentação, porque é a primeira coisa, né? Eu acho que o marketing do anticâncer, ele é muito forte em muitas coisas, seja na alimentação, em tratamento alternativo, em espiritualidade, em tudo que você possa imaginar. O marketing do anticâncer, ele é praticamente uma indústria paralela. Então, eu vejo o quanto isso impacta negativamente na qualidade de vida das pacientes, de às vezes não conseguir aproveitar um momento em família, da avó que fez uma macarronada, porque vai ter o câncer. Então, aí você pensa, poxa, eu sobrevivi para sofrer numa macarronada que a minha avó fez e que eu vou comer com amor, com prazer no momento de família? Não. Eu vou sofrer num jantar que meu marido fez para mim, me ofereceu uma taça de vinho? Não Não. tem Então, assim, propósito não isso, tem. Então, exato. assim, você viveu e esses momentos. Mas, assim, o que você faz nos 80% da sua alimentação, no seu dia a dia? O que você come equilibrado, de acordo com a quantidade de exercício que você faz, de acordo com a sua vida. Então, assim, a alimentação não é uma... Eu aprendi muito isso com você, que a alimentação não é um Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo. Você tem que calcular o que você faz, o quanto você gasta, se você quer perder peso, principalmente. Então, você tem que ver o quanto você está gastando, o quanto você está ingerindo, e de forma que você não fique pobre em nutrientes, para você emagrecer sem perder saúde. Então, eu acho que é paciência, não querer da noite para o dia, né? Você mesma me falou, o tempo vai passar de qualquer jeito. Se você começar a dieta agora e desistir daqui 1 mês, daqui 2 anos,
Então, assim, né, mas a gente está nesse processo há quase 2 anos, e eu tô há quase 2 anos perdendo, e assim, às vezes dou uns passos para trás, eu volto, corro atrás, não sei o quê, mas o importante é a constância, né? Então, E obrigada também por tudo. entender que não é essa coisinha bonitinha só de ter uma dieta e seguir, que existem vários percalços aí no meio de crenças que vocês trazem com vocês de muito tempo, né? E a É. toda consulta, a gente tenta, de uma certa forma, estar desmistificando isso, Eu né? lembro que até quando a gente começou, de fato, o tratamento agora que eu levei a sério, né? Porque o que eu falo para os pacientes é o seguinte: vocês querem emagrecer, mas vocês estão fazendo a dieta? Porque eu também já me enganei. Emagrecer, atividade física ajuda? Ajuda, mas para mim, na minha opinião, é a comida. Se você seguir a dietinha bonitinha, você vai emagrecer. Agora, se você seguir 3 vezes na semana e 4, daí, minha filha, você está se enganando. Entendeu? Você tem que ser sincera com você. O quanto de fato você segue sem ficar beliscando o dia inteiro. Aí você vai ver o resultado. Mas eu lembro que no começo eu tinha tantos neuras de alimentação que eu comia umas coisas que nem Tinha, são tão demais, que eu nem são tão demais. saudáveis assim. Eu lembro que era requeijão, né? Por quê? Porque a Maísa, o que ela fez? Ela falou assim: meu, vou tirar os medos dessa menina primeiro e depois eu vou inserindo a alimentação saudável. E é isso, não adianta você pegar uma pessoa que está totalmente pirada de alimentação e falar assim: meu, come isso aqui, assim, essa. A pessoa vai surtar, né? Então você foi me colocando, aí você fala: olha, agora eu acho que já dá pra gente substituir esse aqui por um melhor, sim. Você não quer trocar esse queijo por esse, não sei o quê. E aí hoje a gente tá no outro patamar, né? Mas então, eu acho que isso é muito importante também, é a gente respeitar o tempo, a paciência, a realidade de cada paciente e as coisas vão indo. Você tinha medo de comer macarrão e Tinha biscoito medo. Oreo. Era Agora. um dos. Não, agora biscoito Oreo a gente já combinou que é na TPM, porque assim, é um benefício para a sociedade, né? Se eu comer um biscoito Oreo, eu acho que eu convivo melhor em sociedade na TPM. Não fico comendo o mês inteiro, só. Mas é isso, Maísa, obrigada. Se você quiser acrescentar alguma coisa antes da gente fechar. Bom, que Deu uma tchau. aproveitem a vida muito bem, com qualidade de vida, tá? O Então, mais importante. busquem o que for melhor para vocês e fiquem longe dessas armadilhas aí da indústria, né, anticâncer É, que a Michelle acabou de colocar. Tá bom, gente? Fiquem bem e sucessos aí para todos nos tratamentos e na vida. obrigada, Maísa, por tudo hoje e sempre. Tá, um beijo. Beijo.